Vou aqui fechar. Isto aqui foi o que eu lhe passei. Isto aqui era... Pronto, isto foi o que eu lhe dei. Vou minimizar. Então, o que eu vos dei... Eu posso fazer duas gravações. Posso fazer... Não tenho satélite, ou tenho? Tenho estas. Não, mas depois falta uma outra de drone que eu não tenho aqui. Depois faço esse exemplo. Essas satélites servem para quê? Ok, tenho aqui estas. Tenho esta e esta. Vou pegar no 16 e vou arrastar 16 e vou arrastar para aqui. Ele aparece aqui com uma dimensão qualquer. A primeira coisa que eu vou ter que tentar fazer é perceber qual é que é ou a distância ou então ajustar as plantas. Eu fiz uma coisa, quando tirei a fotografia, eu pus uma régua. Porque eu sei qual é a escala que aqui está mencionada e tenho esta. Se eu não tiver nenhuma medida na planta... Tenho a régua. Então, esta metade está feita. Agora vou à outra metade e vou arrastar também para aqui. Ok? Outra metade. Okay. Quando está selecionado ele fica verde. Deixa-me ver se eles parecem ser iguais. Sim, não. Estão rodados. Então eu tenho que agarrar neste desenho e rodar 180 graus. Rotate, rodar, vou clicar aqui, venho para aqui e agora escrevo 180. Okay? Já rodei. Agora a minha próxima tarefa é encaixar uma na outra. Okay? O que é que eu tenho que é comum a ambos? A régua mudou porque eu tive que rodar na altura, mas esta mancha no meio é a mesma. Então vou fazer o seguinte. Vou colocar em ambos pontos que eu depois vou utilizar para justapor. Outro problema que pode acontecer nesta fotografia pode não ter sido tirado exatamente à mesma distância. E, portanto, eu vou ter que fazer depois escalas. Então eu posso ou fazer este centro ou ir buscar elementos que sejam comuns. Quais são os elementos que eu vejo que são comuns? Tenho este cantinho aqui, que existe nas duas, desta escada. E tenho, por exemplo, esta parte aqui, que é comum, que já me dá uma dimensão bastante ampla. Então venho aqui, pontos notáveis. Que é melhor do que pegar no centro, não é? Que é melhor do que pegar no centro. Ok? Até, estou a ver, tenho aqui esta porta, até tenho aqui este pilar. Então vou clicar nesta pontinha do pilar e marquei ali um ponto. Como estou a marcar pontos, vou marcar também aqui, neste. Okay. Portanto, já tenho aqui deste lado, venho aqui a este, e o que é que eu vejo? Tenho ali os curvos, o que é que eu posso precisar aqui? Uma coisa que me dê um ângulo, aqui, este ângulo. Tenho ali aquele ponto, é por cima, porque tenho que ajustar. Ali tenho outro ângulo, ou seja, neste momento já tenho 4 pontos. Então venho agora deste lado e vou marcar os mesmos pontos. Um ponto, outro ponto. Venho aqui e tenho este cantinho e tenho este outro canto. Foram os cantos que eu dei como referência. Então já tenho 4 pontos. Portanto, já posso ajustar as duas. Mas antes de ajustar as duas, eu vou ter que tornar esta imagem e aqueles 4 pontos um mesmo grupo. Para quando mover vai tudo, senão ficam espalhados. Então o que é que eu vou fazer? Vou selecionar tudo, ou seja, os 4 pontos mais esta planta. Okay? Estes pontos que estão a vermelho, quando selecionados, ficam a preto.
e a planta vai ficar com esverdeada, significa que está selecionada. E depois cá em cima tem grupos. Você clica aqui, agrupar, que é o Ctrl G ou comando G. Se eu estivesse a trabalhar no Rhino, eu inseria as imagens, punha-lhe pontos, agrupava-os e fazia o mesmo. É a mesma lógica. São ferramentas diferentes. Ok, Mas então a isso lógica dá para fazer no Rhino e depois dá passar para fazer num Rhino aqui. Ok? E grupo. Ok, então já tenho. Agora posso querer ligar e desligar esta ou esta. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma pequenina batota. Vou criar uma layer e na estrutura das layers eu vou-me pôr aqui no topo da hierarquia. E vou fazer aqui, por exemplo, planta A, planta B. Se eu soubesse qual era o piso, vamos imaginar que este piso era o da cobertura, chamava planta de cobertura ou planta de camarotes A, planta de camarotes B. Okay? Vou considerar que o B é o que está em baixo e o A é o que está em cima. Okay? Então seleciono estes objetos, ou esta planta, Ctrl T, propriedades, e agora cá em baixo vou dizer que nos vegetais aquela é a planta A. Estão todos na A. Quando eu desligar a layer da A, aquilo desliga. Venho aqui a este, Ctrl T, propriedades, e isto na raiz dos vegetais, planta B. Archicad, Revit, Rhino, AutoCAD, as lógicas são muito parecidas. Se nós conseguirmos construir as lógicas, mais um, menos um comando, o importante é saber construir essas lógicas. Isso é que faz a diferença, a pessoa ser ou não capaz de construir. Então o que é que eu vou querer fazer? Eu para já vou querer mover, okay? Ele tem aqui o arrastar. Vou arrastar o quê? De onde? Deste ponto para aquele ali. Bate certo. Aquele ponto sim, porque é um ponto. Não, o resto também, mais ou menos. Agora, eu preciso saber se este ponto está ou não a coincidir com o outro. Okay? Salvo erro, clicando com o lado direito do mouse, tem ordem de visualização. Passar para a frente, passar para trás. Okay? Eu posso fixar com o dedo ou com outra coisa, está ali o ponto. E vou passar isto para trás. Como é que eu podia ver se estava igual? Se eu olhar, vejam o seguinte, o objeto que eu tenho selecionado, ou seja, o conjunto de plantas é aqui. O que está por trás está azul ou bege. E quando eu olho para as plantas, eu vejo que elas estão a bater certinhas. Ok? Vejo que existe uma complementaridade no desenho que ele segue. Ali, a ver aqui só um bocadinho, uma coisa mínima, posso ignorar isto. Então, já estava feito. Se eu precisasse ajustar, eu fazia uma escala. Como? Tinha um ponto, dizia o ponto de referência e depois dizia para onde é que eu queria. Se maior, se menor. Ele ajusta. Ok? Então, quando vocês têm que ajustar duas imagens, são 3 operações que fazem, que é mover, rodar e escalar. Em todos. Se já houver, omite-se. Está feito, não precisa. Okay? O que nós fizemos foi, primeiro colocámos, rodámos, demos aquela volta, voltámos a colocar e agora íamos fazer a escala, mas vimos que não é necessário. Portanto, já está. Okay? Isto já está. Então já posso começar a desenhar este. Então como é que eu vou fazer isto? Posso fazer duas formas. Há um ponto que eu preciso de marcar, que é o centro. Okay? E ele diz-me que o centro está ali, que é onde o compasso andou a furar o papel e por isso é que está aqui reforçado. Mas não dava para importar o desenho que já temos para cima disto? O desenho que já está. Daria, mas eu estou a fazer do zero. Ah, ok. Estou a fazer do zero. Okay? Então, o que é que nós podemos fazer? Posso fazer outra coisa. Para não estar sempre a marcar aquele ponto, posso selecionar estes dois
e vou arrastar. E como é que eu vou arrastar? Vou dizer que vai ser daqui, daquele, e vai para o 0,0. Então ele vai-me colocar, ou deveria-me colocar isto na origem. Não sei se ele está ou não, vou selecionar estes dois e vou mover aqui para o lado. Está? A origem está aqui, já vi onde é que está a origem, está ali. Aquela é a origem. Então, pronto, ele não me está a deixar. Vou selecionar novamente os dois. Agora, se eu não quiser perder esta relação, eu posso transformá-los num grupo. Mas cada metade continua na sua layer separada. Mas eles são um grupo. Então eu já não perco a relação entre eles, mas posso desligar ou ligar o que eu quiser. Então vou marcar um ponto notável aqui, aqui. E agora quero fazer o move, seleciono, já apanha todos e vou dizer arrastar de onde? Okay? Ele vai apanhar ali aquele ponto notável e agora vou para o outro ponto notável que é o 0. Então aquela origem vai-me servir de ponto de referência para ter todas as plantas. Este aqui que eu usei está ali. Posso selecionar e delete. Então como é que eu agora posso começar a desenhar? Onde é que está? Venho aqui em baixo, zoom all, zoom extend, ele mostra logo aqui. Então posso fazer o seguinte, posso desenhar aqui um círculo, só para ter aqui uma referência, venho aqui, clico, e vou fazer o seguinte, primeira situação, norte, tenho que orientar o desenho a norte. Então seleciono, vou rodar da origem, coloco ali na setinha, shift, vertical, já tenho o desenho orientado a norte. Igual em RIM, Revit, Archicad, AutoCAD. Depois, isto aqui, salvo erro, diz-me qual é que é a medida da arena. Estava aqui alguro escrito. Isso era que era importante. Pelo menos havia uma das plantas que dava. Se não, tenho que ir ver as outras plantas. Aqui, isto aqui deverá ser à volta de 30 centímetros. Okay, posso vir aqui por esta regra. Ele está a 100, significa que cada centímetro são quantos metros? Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma linha daqui, deixa-me só ver, clique, ok, está a fazer ali, faz cinzenta, então vou fazer uma linha desde este ponto até aqui. Esta linha tem que ter 60 metros. Seleciono tudo. E venho agora. Escala, só vou estar aqui no meta. Onde é que isto está? Scale. Esta não, eleva, roda, não quero. Simetria multiplicar, só vai para o Ctrl S. Deixa-me só aqui outra vez, selecionar tudo. Comando S ou Ctrl S. Ou então, já sei. Isto é o save, já sei onde é que está. E vai testar edição, mover, grupos, arrastar. Eu tinha aqui. Está aqui, já vi. Está aqui. Scale. Escala. Que é o Ctrl K.
que é o Resize. Ctrl K. Ok? Definir graficamente. Então, vou clicar neste ponto. Vou clicar neste. E agora vou escrever 60. Estou mais pequeno para a escala. Porque eu pus lá uma régua. Okay? Isso vai fazer a diferença. Às vezes vão, tiram fotografias de planta. E agora como é que é? Okay? O mais paralelo ao plano possível, com a lente a 50 ou mais, para não haver deformação, ao mínimo de deformação, e uma régua na horizontal e na vertical. Neste caso, eu fui comprar um quadro magnético e tinha com 1 metro e tal, por 90, e tinha duas réguas, uma de 60 e uma de 1 metro, com ímãs por trás, e está tudo fixo com ímãs. São imãzinhos. Haja paciência. Tinha uma caixinha de 100 e tal ímãs, tinha comprado por outra coisa, e então permite-me, a folha que está toda dobrada, que estava ali não sei quantos anos, estico-a e vou anular estas rugas, praticamente, com os vários ímãs. Em vez de ter concentrado, distribuo menos força, mas mais homogéneo. Okay? Então, agora, já tenho ali, vou novamente selecionar isto e vamos mover ou arrastar, e lá vou eu aqui à procura deste pontinho, vou dizer que é aqui, e vou arrastar onde é que ele andou 0. Não estava já no 0? Eu estava no 0. Não, porque eu ao fazer a escala aqui, Pois. vou pô-lo aqui fora, está ali. Okay? Eu podia escrever 0,0, mas às vezes... Okay? Arrastar, e aqui, sai fora, e agora aqui já vou encontrar o 00. Ali. Então, já está. Teoricamente está à escala. Próximo passo, então, fazer um círculo, ou um conjunto de linhas. Vou fazer aqui um círculo, vou clicar, já sei que é no 0, está ali, e agora venho até este ponto aqui. Ele diz-me, atenção que ele aqui está-me a saltar, está-me a encontrar coisas por trás, e o que eu vou fazer é, vou pôr aqui e vejo qual é a medida, 29,748, 29,75. Então vou fazer medidas que são múltiplos de 5 ou de 2,5. E depois offsets. Depois agora ele pede-me aqui o ângulo. Vou dizer que começa aqui e que ele está a fazer. Eu acho que tenho que pôr isto para trás. Visualização, passar para trás. Círculo, Ctrl L, novo, auxiliar, ok, círculo, aqui 29,75, as decimais é com vírgula, enter. E agora pede-me ângulo 360, enter. Okay? E ele desenhou-me esta linha aqui. Está aqui. Okay? Ctrl T. E eu vou dizer que ele não está no 2D geral. Okay? O 2D geral está aqui. Mas que ele está na auxiliar. E que na auxiliar, que estes vai estar com a caneta 62. E tem ali a cor da caneta. Eu não quero saber de espessuras, vou dizer que é vermelho. Já consigo ver. Qual é o próximo tarefa? Pode chegar aqui e começar a fazer vários offsets. Okay? Aqui paredes, só temos aqui as paredes. Não temos para aqui. Então, como isto é bancada, e como fazer uma bancada
é mais complexo, fazem a bancada apenas com linhas. Ok? Eu salvo erro, ele tem aqui para fazer um offset de uma linha, de cor eu não sei, mas na pior das hipóteses, ChatGPT, estou num Archicad 28, Offset, desenhei um círculo, quero fazer um offset com tantos, diz-me passo por passo como é que eu feito, sabendo que eu já tenho uma linha. Ele diz-lhe aquilo e segue. E vai aprendendo também como é que é. Fazer esta parede aqui. Okay? Então vou primeiro venho aqui e vou fazer a medição. Vou medir daqui, por exemplo, para... E a questão dos múltiplos de 2,5 e de 5 Para tentamos aqui. manter em todo o desenho, é isso? Sim, esta parede está aqui a dar 10 cm. Esta parede 10 cm não era viável. Esta parede provavelmente será de 15 cm. Porquê? Tijolos. Os meus tijolos podem ser de 7, de 11, de 15 ou de 22. Mais um reboco. Então, se eu tiver de 7, dá-me as paredes de 10. Se eu tiver de 11, dá de 15. As de 15 dá 18 ou mais. Ok? Por aí fora. Portanto, eu posso arbitrar, uma vez que está uma parede entre um interior e um exterior, que muito provavelmente será uma parede de 15. Então, parede. Eu vou dizer que circular, digo que ela é simples, 3 metros, e que em vez de ter 30, passa a 15. Se eu tiver errado, eu altero o valor e ele corrige. Então, esta parede vai começar onde? Okay? Vai começar no centro. Vai aqui. E agora vai por onde? Okay? Tenho aqui um vão. Começa a parede aqui? Não. Porque isto é um vão. Significa que é uma abertura numa parede. Então eu tenho que ver onde é que deixa de haver parede ou se a parede existe a toda a volta. Existe toda a volta. Então, posso carregar aqui no Shift. Calma. Abre. Shift. E vejo aqui qual é que é o raio. Okay? 5,29. Posso fazer aqui um zoom para acertar melhor. Okay? Ele dá-me 5,56, mas já está ali a passar. Então, vou dizer que o raio é 51,50. 51,50. Enter. Okay? E vou dizer 360 graus. Enter. E fez. E agora a Lara diz, então e este vão? Ok. Isto é um vão simples. Eu depois posso saber qual é a medida. Então vou fazer aqui uma porta. Clico aqui 2 vezes. E ele tem vãos de portas vazios. E vão retangular. Qual é a medida? A largura, vou-lhe pôr, por exemplo, 3 metros, não sei, 2,10 e não tem soleira, 0. Nunca tive soleira. Diga? Nunca tive soleira. Estes não, mas, por exemplo, numa habitação pode ter soleira. Porquê? Que é para as águas pluviais não entrarem para dentro de casa. Sem soleira. Okay. E, portanto, já está definido. Onde é que eu agora tenho o mouse? Está aqui, já vi. Agora venho mais ou menos a meio do vão, é excessivo, mas não faz mal. Okay? Ele abriu-me este pedaço. Então eu vou medir quanto é que é. Ele está-me aqui a dar uma ortogonalidade maior. Eu vou dizer dali, mais ou menos para aqui. 1,49, 1,5. Seleciono, Ctrl T, dá-me as propriedades, 1,5. Ok. Se houver este desfazamento, vou rodar este objeto e agora posso ir, ele já encontrou ali e vou mais ou menos ajustar. Então isto já me deu aqui uma vantagem, que é estas paredes vão estar a eixo por aqui. Então eu posso desenhar uma parede simples, que é um segmento,
e ele vai ter os 15 centímetros. Ok? Posso fazer a parede do centro, ou se eu tivesse uma linha, ok? Ele pode vir aqui, ou eu posso já bater ali. Vou dizer que vem aqui, mas eu quero até ali. Então o que é que eu agora posso fazer? Posso desenhar uma linha auxiliar que vem aqui. É difícil, desenhou. É porque esta layer das linhas auxiliares está com as cores mais escuras. Então eu posso fazer o, como é que é? Parede prolonga, que é esta, que é o adjust, até encontrar esta. Deixa eu ver se ele foi. Não. Isto aqui às vezes não. Ajustar, e agora teoricamente eu vinha aqui, não deu. Bom, se não der, agarra naquele ponto e ele faz-lhe um tracejado que é a continuação da parede. Bom, e arrasta. Agora aquilo ali está a mais. Corta este pedaço. E a fazer isso não se pode ser. Pronto. E aqui vai vendo isto com diferentes cores. Quando ligar a sobreposição, Está tudo a preto. planta, está tudo a preto. Está. E Se a sua parede, ou seja, se em vez de ter a parede a corte, tiver, por exemplo, a parede em vista, vou arbitrar que vou cortar isto aqui a meio e dizer que uma está em vista e outra não. Então o que é que eu faço? Venho aqui ao machado, split, esta, e agora salto vem-se aqui, já está. O ponto onde eu cliquei, ele duplica. Então esta parede, Ctrl T, e ao invés de ir de um piso ao outro, eu venho aqui e ponho não vinculado e digo 1 metro. E isso em que caso é que se usa isso assim em vista? Não, quando é em vista, há paredes que podem estar em vista e outras em corte. Se eu estiver a olhar para um murete ou para uma parede que está lá em baixo, E é isso- e num para piso isso- mais alto, ela está em vista. Ok? Não Pronto. sabes fazer essa distinção. E tem Por que exemplo, esta. Não, Não, a isto borda da aqui- escada não. por princípio, deverá estar em corte. Isso é um problema secundário. no Sim, fim. sim. Isto aqui, quase certeza que está em corte, porque aqui tem aqui uma proteção, um varandinho. Fazemos só. Neste caso, aqui o que é que faz? Faz as paredes e depois esta escada A linha. São linhas. são linhas. Ou, se quiser, pode tentar fazer uma escada. Ele tem aqui, escada. Daqui, deixa-me ver, escada. Ele faz as escadas já com determinadas dimensões, portanto, depois é dizer. E esta escada pode ser de tiro ou pode ser com um patamar. Depois os degraus podem. Pronto, mas se calhar aqui vai perder mais tempo. Faz a linha, já está. Qual é a vantagem destas escadas? Se reparar, esta é ligeiramente diferente, mas esta e esta são iguais. Diz assim, não é bem, porque há uma que tem mais. Tem porquê? Porque o terreno está a subir. Então, há zonas que precisam de mais degraus e outras menos. Mas como este laje está à mesma cota, quando chega, elas vão estar. Então, o que é que faz? Faz a maior de todas e depois copia. E depois apaga o que está a mais. E é só a do piso Não. zero. É e a do dos piso camarotes. 0 e a dos camarotes. E esta aqui supostamente Esta é do zero. supostamente deve ser dos camarotes já. Pois, porque como tem tantas Sim. cartas. É. Mas o Mas professor mandou essas eu duas. mandei ver qual é a mais alta e ver qual é a mais baixa. Salvo erro, mais baixa. Pronto, na mais baixa tem que ver. Depois o que é que. Mais baixa não tem, não há de ter muita coisa. Há de ter os cursos, tem que ter aqui os cursos Era em aquela corte. que era só um. Não, aquilo era um pormenor disto, está a ver? Como Mas o faz desenho era tudo muito junto. grande, estavam 100, os cursos saíam para fora. Então eles fizeram o desenho e puseram então ali. supostamente temos de Faz e depois adicionar- adiciona, sim. Ok? Não Então, podemos adicionar logo a imagem? pode, mas se reparar, há aqui muitas coisas que se repetem. Então qual é que é a estratégia? Se vir, as escadas estão sempre com um eixo. Desenha uma linha e vai pondo estes eixos todos. Que era o que estava no outro documento. Ok. Porque depois, esta parte aqui, esta entrada, sabem como é que isto se chama?
A professora Rafaela não explicou. Chama-se vomitório. Era o que existia nos anfiteatros romanos, era o nome, e é o nome que existe aqui, nos campos de futebol, nos estádios, por aí fora. Chama-se vomitório, entrada e saída. Porque nos anfiteatros romanos serviam para as pessoas libertarem por causa do cheiro e da temperatura, então por isso é que ficou com esse nome. Então estes são os vomitórios, é o acesso, e essa estrutura de entrada e de saída romana é a mesma que é replicada até hoje. Porque é que funciona? Então, pode já desenhar este murete com estas linhas e está em vista, vai para os outros, está feito. Mas este é, por exemplo, este é em vista. Este está em Este é de vista, cima. este está em vista, sim. Porque o corte O corte está em cima. está aqui. Ok. Okay? Esta aqui é a parede de corte. Essa é uma... Ou então, sim. Depois tenho que andar a ver. Eu acho que não tenho um corte do edifício, senão também arranjo o corte do edifício. Okay? Depois isto aqui é só ir marcando por aí fora. O que eu estava a dizer, 3 tipos de vãos. Acho que estou a ficar com quebra agora. Okay? Temos este, sem nada. Temos pivotantes ou debatentes, 1 e 2 folhas, que eu mostrei. Temos depois de correr. Vou agarrar aqui e vou fazer uma de correr só para mostrar como é que seria. Ok? Porta. Clico ali. E depois aqui tenho as categorias. Okay? Então eu quero de correr. Normalmente as portas aqui são simples. As de correr pode estar embutida, ou seja, dentro da parede. Não é essa que eu quero. É normalmente de correr pelo exterior. Ok? Então, de 1 folha ou de 2 folhas. Vou pôr aqui de 1 folha. Clico aqui e vou escolher qual é que eu quero. Normalmente vou à mais simples de toda, porque não me interessa ter aquilo por aí fora, ok? Mais simples. Depois, ela tem 90, 2 e 10. Ok. Chego aqui, clico e agora digo para onde é que ele corre. Correu ali. Não quero que ela esteja tanto. Clico, ele vai ter aqui o pontinho vermelho e ajusto. E eu ia fazer isto. Se eu olhar para... Está a treinar. Sim. Quando vem aqui... Okay, este foi o trim que nós fizemos. Esta pode deixar fora. Tem aqui a porta. Sombreamento, modelo simples. Shift, botão do meio do mouse vai. Okay, e começa a ver como é que está o seu edifício. E há coisas que pode fazer logo no 3D, há outras que vai fazendo num e no outro. Ter os vários pisos implicava mais tempo. Não temos esse tempo. Se para o ano eu devo estar espero estar de sabática. Falta só uma última pessoa dizer que sim. Mas o Eduardo vai dar isto. Não havendo isto, quando eu regressar, eu vou ter ou uma optativa ou uma coisa só disto. E aí faz o projeto todo. Com tudo. Para o ano o que é que nós temos? Vocês já não têm mais nada. Já não temos mais nada. Portanto, o que é que podem fazer? O Eduardo tem imensa paciência. Veem o vosso horário, vê se dá, podem ir ver. Se não, vão fazendo o 4º ano e depois, se precisarem, eu faço a optativa e inscrevem-se. Ou então fazem um curso de fora. A vantagem disto é exatamente, à medida que estão a fazer o 2D, estão a fazer o 3D, tiram alçados, tiram mapas de vão, pormenor, têm tudo e estão a gerir todo. E isto ainda, inclusivamente, isto ainda dá, por exemplo, que vocês tiveram estática. Vão ter estrutura. Se vocês só forem capazes de conjugar um bocadinho de inteligência artificial, até pode ser só o chat GPT com isto, e fazer um esquema, tirar a imagem, mandar para o chat e dizer, eu tenho esta estrutura,
Eu quero que isto seja deste material, tem esta carga assim e assim, faz uns cálculos e depois cria-me o objeto com as armações para eu pôr no Archicad. E isto tem um módulo de engenharia e tem um módulo de mecânica e elétrica. E, portanto, podem ir controlando também as especialidades do vosso projeto. Que é isso que vai acontecer. E cada vez mais vai haver esta interação entre as duas. E vocês têm que ser capazes de tirar partido e saber trabalhar com isso. Mais dúvidas? Eu tenho uma pergunta. Quando nós, imagino que nós já fizemos à volta de todo o edifício Sim. isto e que depois decidimos que afinal queremos mudar a porta. Como é que nós podemos dar um comando para se aplicar a todos os elementos do mesmo tipo? À mesma porta? Sim. Então deixa-me pôr aqui em planta. Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar esta. Eu vou aqui rodar cópia múltipla. Vou distribuir vários. Okay? Mas para ver em concreto o que vai fazer. Rodar cópia múltipla. Deixa-me ver aqui. Está a parede, porta. Eu deveria mudar ali o ponto. Então deixa-me ver se eu consigo fazer. Não, aqui só dá para mover. Vou-lhe dizer. A ideia é, se eu selecionar várias portas, eu posso selecioná-las e dizer agora a propriedade é esta. Vou pôr outra porta, então está aqui a facilitar isto. Portanto, tenho que ir carregar nelas uma a uma. Okay, não, vou pôr aqui várias. Okay? Esta vem para aqui, tenho esta, venho para aqui, tenho esta, é sempre a mesma. Okay? Seleciono esta. Vou fazer assim, Ctrl L. Não quero ver estas duas plantas. Esta, Shift. Voltamos a vir aqui à parede. Então faço de outra forma. Isto tudo. E agora para retirar há de ser o Ctrl ou o Shift. Não. Aqui a parte da seleção tem que ser, mas esta, Shift, este, okay. Duas, seriam várias. Porta. Esta está embutida, não quero embutida, quero dupla exterior. 3 metros. Ok, estão feitos. Mas, ou seja, não existe uma forma de nós, no sistema, dizermos que este elemento é igual e depois irmos por outro caminho e dizer todos os elementos que são este, quer desta Porta, forma. clico, vou pôr de batente esta, aqui, abre para aqui, abre para ali, aqui, abre para aqui. Quero que esta passe a ser uma destas. Eu seleciono, ele agora tem aqui um comando que faz, no fundo, a cópia das propriedades. Há bocadinho estava a conseguir fazer isso. Ele faz uma espécie de pipeta. Esta para esta aqui, neste caso está a colocá-la só, mas é possível. Então vou apagar e vou dizer esta vai Ctrl T e mudo batente. Okay? Esta é a mais simples de todas. Se perguntar ao chat,
vai com a certeza haver um comando, não o sei ainda. E eu sei que com a pipeta é possível importar e depois depositar nos outros a propriedade que nós queremos, que selecionamos. Portanto, seria fazer isto. Seria selecionar uma e depois andar a distribuir pelas outras. Sim, o que eu estava a dizer era uma coisa mais, imagina, mas um cenário de um ateliê teve um ano a trabalhar num apartamento de 3 mil, num edifício de 3 mil apartamentos Vai e ao depois mapa quer de vãos, acrescentar 10 vai- centímetros a todas as portas. Como é que... Vai ao mapa de vãos daquele tipo de porta e acrescenta. Pronto, ok. Então no mapa de vãos altera e como elas são todas portas P31, as P31 que tinham 90 Certo. passam a ir a 2,50, que é para ir mesmo quase ali, ao 2 e tal. Certo, ok. Pode fazer isso em mapas de vãos, Ok. pode ir por tipo de porta. Ok. Mas, Então nós podemos quando replicar um tipo de porta no Sim. mapa de vãos e chamamos aquela porta, por exemplo, porta de saída do sim, primeiro andar. sim, E sim, assim sim, e ele faz fica isso. essa tipologia. Faz. Ok, Por exemplo, Ctrl L, ok. não é o L, peço desculpa, Ctrl T. Pois isso pouco tempo. Eu posso pôr aqui nos favoritos e depois nas caracterizações, está a ver? Aqui, eu tenho aqui classificação e propriedades. Nesta classificação e propriedades, eu vou dizer, vou aqui diminuir, eu vou dizer quais são as propriedades que a porta tem e o nome que ela tem. Esta é uma POR 07. Se eu alterar as propriedades das POR 07, mudam todas. É possível fazer por aqui. E dá para depois fazer com filtros, mas isso são operações mais complexas que eu ainda não tenho Sim, essa. sim, sim, noção, mas é possível. Ok. Seria a documentação depois para suportar tudo. Não precisa, só precisa assim o desenho, mais nada. Ah, só precisa o Só. arquivo em, Sim. em arquiteto. Só o PLN. E é só para entregar o arquivado ao RIM, final. Sim. E quem é que entrega? Entregamos todos? Eu tenho aqui, entrega um de vocês e depois no e-mail põe a dizer quais são as outras pessoas. Ok. E o que é que Põe assim, grupo 03, que é o. Pronto. E assim é mais fácil. Já tivemos no caso. todos os grupos, Mas eu Não, sei, é o mas nome eu da vi praça. que- É o número da praça. Tu deste o teu e-mail para receber as coisas. Por isso tu não deste o Pronto, porque eu tenho aqui listinha, está a ver? No caso dela é 03. Como este é muito complexo, tem mais estes dois. Então diz assim, grupo 03. Vem aqui, por exemplo, a Filipa e a Ângela, é o grupo 18 e 19, que são dois. Ok, mas Este aqui é o 027. eu tenho uma dúvida sobre as coisas que estão na pena. Sim. Tem aí? As Sim, coisas que estão posso parar dentro o da pena? vídeo? Sim.